Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Celina do Canadá, tem comigo a Débora Calazans, que é a nossa gerente técnica. A nossa live de hoje é sobre troca de status dentro do Canadá, né? Então a gente vai explorar um pouco quais são as alternativas e alguns procedimentos, algumas regrinhas que a gente precisa obedecer para conseguir fazer isso, não é? Exatamente. Durante a questão aí toda do Covid, que teve, né, a gente teve as restrições, então os visitantes não estavam podendo entrar no Canadá, mas desde setembro para cá, né, eles começaram, enfim, liberaram os visitantes, então as pessoas puderam retomar os planos de mudar o status aqui dentro, na entrada como visitante, analisar, né, a situação e a possibilidade, com isso se tornar, por exemplo, estudante, né? Vir com um plano de como visitante para poder fazer o pathway e aí mudar para estudante. Então, a gente vai explicar, né, que existe essa possibilidade, que muitas vezes as pessoas não conhecem ou não sabem dessa possibilidade, né? Acham que é só a troca out ou que tem que ir embora e aplicar. Não, você consegue aplicar estando fisicamente aqui dentro do Canadá e a aplicação também sendo analisada por um escritório da imigração dentro do Canadá também. Exatamente. Vamos lá. Quer começar abordando os pontos? Sim, acho que é importante, né? A gente vamos fazer isso, depois vai para as perguntas. Exatamente. Acho que é importante. Primeiro a gente fala, toda vez que você entra no Canadá como visitante, não importa se você entra com a etiqueta de turista, né? Uma etiquetinha no seu passaporte, ou se você usa o ETA, né? Se você usa o ETA, o seu status na entrada vai ser como visitante. Aí, naquele momento que você entra aqui, o oficial, ele vai te conceder o tempo da estadia. Como que eu fico sabendo disso? Porque aí tem gente que fala, mas ninguém me falou nada, nem recebi nada, não teve carimbo, né? Não se tem mais carimbo, né? Já tem um bom tempo. Já tem um bom tempo, né? Mas assim, pode acontecer, pode ser que ele vai te dar um carimbo, ele não vai escrever nada 6 meses da data que você entrou no país. Se ele te carimbou, escreveu alguma coisa, fique atento à data que ele colocou no carimbo, que é a data limite, né, para você entrar. Não recebi nada, 6 meses da data. E a gente sempre fala, guarda o ticket, guarda a passagem, o e-ticket que você recebeu, né? Outra coisa, todo mundo vai receber 6 meses? Não, tá? Isso aí vai ficar a critério do oficial na fronteira. Então, por exemplo, ele pode te conceder menos tempo, assim como ele pode te dar mais tempo, como ele pode emitir o que a gente chama de visitor record, que é uma folhinha avulsa, uma permissão como visitante aqui também. Então, só tem que ficar atento com relação a isso, porque a troca de status para estudante, por exemplo, ela vai funcionar dentro das 24 primeiras semanas, dos 6 primeiros meses como turista aqui. Vamos lá, uma outra coisa, tá? Como a Débora falou, se você tem etiquetinha no seu passaporte, tá? Ele pode estar escrito como V1, ok? Ou SX1, tá? Qual que é a diferença? Se vem como SX1, foi porque no momento que você aplicou pro seu visto, provavelmente você apresentou uma carta de escola, tá? Não quer dizer que o seu status aqui dentro seja como estudante, ok? O SX1 é visitante com direito a estudo. Assim como o V1 também vai ter direito a você estudar pelas primeiras 24 semanas. A mesma situação se dá para quem entra com ETA, tá? ETA é apenas uma autorização eletrônica para você entrar no Canadá. Pisou no Canadá, você virou visitante, tá? Muitas pessoas perguntam, Celina, eu posso então estender o meu ETA? ETA ele não é estendível, ok? No momento que vai ser emitido, tem uma data limite. Depois disso, você tem que aplicar para um novo. Não existe uma extensão de ETA. Entrou no Canadá com ETA, resolveu estudar, certo? Né? Quer estudar mais? Tem que fazer uma troca de status. Você tem que virar um estudante de fato. Eu quero ficar para visitar. Não tem problema. Faça uma extensão da sua estadia como visitante e fique aqui visitando, tá? Exatamente. Então, vamos falar primeiro sobre as regrinhas a respeito da troca de status interna para quem quer se tornar um estudante. Sim. Ok? Isso tem que tomar muito cuidado e muitas vezes é importante que você já venha do Brasil com esse planejamento. Não significa que se você entrou aqui no Canadá como visitante não tenha formas de você trocar o seu status internamente. Tem, mas as datas, os períodos podem ficar muito justos, né? Muito apertados. Então, se a gente for explicar tudo que eu preciso fazer para trocar o meu status de visitante para estudante dentro do Canadá, e quando a gente fala dentro não é só fisicamente, é que o processo vai ser analisado aqui dentro, ok? Isso tem uma grande diferença,
tá? O oficial que está fora do Canadá, ele tem uma visão diferente, ele tem um processamento diferente da visão do oficial que está aqui dentro, tá? Muitas vezes a gente acaba até aconselhando, né, a pessoa, ok, então venha, faça o pathway, que é o preparatório, que é um pré-requisito para ser aceito internamente, pra gente trabalhar em cima do seu processo com você aqui dentro. Talvez essa pessoa já esteja desempregada há um bom tempo, né? Não tem toda a parte financeira, né, ou tempo suficiente para ter uma aplicação mais saudável, vamos dizer assim, né? Segura para ser aplicado de fora. Então, existe algumas questões, tá? Às vezes, onde se usa a estratégia de trazer você primeiramente como visitante aqui, apesar, claro, existe um ponto positivo e negativo, e isso é levantado durante as consultas, tá? Onde a gente vai olhar para o seu perfil e dizer, olha, baseado nisso, é melhor de repente você se antecipar e vir e fazer daqui de dentro. Ou não, peraí, espera, junte mais dinheiro, faça isso, espera de fora, tá? Então, a nossa assessoria é exatamente para isso, para te colocar no caminho mais seguro. Exatamente. Aí, sendo o seu caso, o melhor planejamento, você vir como visitante para fazer a troca interna, o que você precisa ter? Você vai ter que fazer toda e contar toda a história e, né, enfim, finalizar toda essa parte inicial dentro das 24 primeiras semanas, dos 6 primeiros meses. Então, você já tem que ter, né? O ideal é já ter que ter, mas se você estiver aqui dentro também pode acontecer e você pode ainda fazer. Você já tem que estar aceito por uma instituição, né? Vamos colocar mais fácil, que cumpra as regras do PGWP se for o caso, mas se não também for um curso vocacional, mas enfim. Não importa. Né, um college ou uma universidade aqui dentro, você já tem que estar condicionalmente aceito a esse curso principal por um pathway, né? O que é o pathway? O pathway é aquele inglês preparatório que você ou fez uma prova e você não atingiu o nível que o college, né? Ou que a universidade necessitava, e você vai precisar fazer em uma escola de inglês ou até dentro do próprio college, inglês antes de começar aquele curso principal. Esse é um ponto importante, por exemplo, pré-requisito, tá? Então, muita gente fala assim, então, eu fui aceito pela faculdade X, ok? Eu fiz uma prova deles, eu fui aceito. Se você fez uma prova deles, você não cumpriu um pré-requisito, ok? Para ser aceito. Você simplesmente foi aceito porque você fez a prova, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Porque se você já tem a prova suficiente para você ingressar no programa, a troca interna não te cabe. Exatamente. Então, você tem que vir mostrando que você veio condicionalmente, que você estava condicionalmente aceito nesse college ou pathway por esse inglês preparatório, e dentro dos 6 meses contar toda a história. O que é contar toda a história e mostrar que você conseguiu? Que você fez? Você estava condicionalmente aceito, você terminou esse inglês preparatório, atingiu o nível que o college exigia que você tivesse que atingir dentro daquela escola de inglês ou dentro do próprio college, pegar toda essa documentação de conclusão e principalmente mostrar que agora você está completamente aceito no college ou na universidade sem nenhuma condição mais, ok? Então você vai ter que ter a carta condicional do college, os documentos mostrando que você concluiu o pathway com, né, sucesso, atingindo aquele nível, e a sua carta final. Tudo isso dentro dos seus 6 primeiros meses como turista aqui. Isso vai te validar, isso vai te deixar elegível a aplicar para uma permissão de estudo dentro do Canadá. Exatamente. O que você vai precisar apresentar além disso tudo que a Débora já mencionou, tá? Vai ter que ainda comprovar que você tem um financeiro para você ficar aqui, ok? Então, é muito importante você conseguir provar que você tem o dinheiro suficiente para o seu primeiro ano aqui, né? Mais o primeiro ano, por exemplo, da sua faculdade, ok? A grande diferença, tá? É que uma vez você estando aqui dentro, não necessariamente você tem que fazer aquela carta de intenção para provar que o programa vai te agregar para você voltar ao Brasil como um empregado, porque a preocupação deles, você já tá aqui dentro, a preocupação deles é mais, você cumpriu com o requisito, você estudou enquanto você podia estudar, porque esse é um outro ponto muito importante, tá? A gente vê muitas vezes as pessoas tentarem fazer uma troca interna de forma errada, ok? Por que de forma errada? Porque a pessoa não cumpre mais com o requisito, a pessoa acabou estudando mais que poderia, ou a pessoa simplesmente fez a prova, né? E não era um pré-requisito, certo? Né? O pré-requisito era ter um pathway, por exemplo. Então a pessoa acaba não cumprindo com toda a elegibilidade e, claro,
há problema, né, nessa transição de visitante para um study permit. Exatamente. Você precisa realmente, na aplicação, mostrar exatamente que você cumpriu com esse passo a passo necessário para a troca interna. Então, os documentos, né, referentes a essa questão do PEP, é muito importante que você tenha, e muito claro, que na carta também tenha o nível que você precisaria atingir, e aí nos documentos da escola de inglês, por exemplo, ter também falando exatamente qual o nível que você, né, que você atingiu, e principalmente mostrar que você está 100% aceito naquele momento. Então, assim, como é que a gente pode falar? Também a aplicação aqui dentro a gente pode considerar um pouco mais flexível, né? A imigração às vezes é um pouco mais flexível também, até mesmo com o financeiro. Tem muitas vezes um peso muito menor do que uma aplicação fora, justamente pelo que a Celina falou. Você já tá aqui dentro, né? Você já tá aqui dentro, você tá falando, eu quero estudar, cumprir com meus prazos. Então, assim, é muito mais flexível, né? O olhar deles em relação a isso. Exatamente. A taxa de aprovação também é muito mais alta, né? Se você for fazer, por exemplo, uma troca outside, que também é uma outra possibilidade, mas hoje a gente está falando só da interna, né? Então, assim, é muito mais... as chances de aprovação são muito mais altas. Mas você só tem realmente que se atentar aos prazos, porque tudo isso tem que ser dentro dos 6 primeiros meses. E outra coisa, uma vez na troca interna que você submeteu o seu pedido de troca inside, você vai entrar no chamado Maintainer Status, ok? Então, enquanto a sua resposta não sair, você vai poder ficar aqui no Canadá aguardando a resposta. Porém, você só vai poder começar a estudar, começar o seu programa quando você estiver com a sua permissão de estudo em mãos. Isso, e a permissão vem pelo correio, tá? Você não vai precisar ir na fronteira para ativar, tá? Porque é um processo interno, então tudo vai ser feito aqui dentro. Enquanto isso, você vai ficar aqui no Maintenance Status aguardando, né, pela aprovação. Exatamente. Vamos começar a responder algumas perguntas? Só antes vamos falar que tem mês do aniversário da IME, até o final, né, desse mês a gente tá com várias promoções. Inclusive, a gente também tá com a questão da consultoria, né, online e presencial aqui em Vancouver com a Celina, as consultas que a gente chama de Express, que são de até 20 minutos. Isso. Pode parecer pouco, mas não é. Você sendo bem organizado, você consegue esclarecer todas as suas dúvidas dentro desses 20 minutos. E aí ela tá por $99. O preço regular dela é $120, $99. E você pode, inclusive, utilizar essa consulta para poder fazer esse seu planejamento da troca interna. Então, se você está aqui como visitante, por exemplo, tô pensando em estudar, quero ver se vai dar tempo, né? Porque eu já cheguei aqui há um tempinho para tentar fazer esse planejamento. A consultoria também, ela é importante e aí você pode aproveitar esse preço que a gente tá, né? Para quem está dentro do Canadá, chegou como visitante, gostou, resolveu que quer estudar, tá? O quanto antes você fazer a consultoria e trabalhar em cima da sua troca interna, tá? Seria bem vantajoso, ok? Exatamente. Vamos lá, pergunta da Lilian. ETA vence dia 14/9. Tá? Então, não é o ETA dela que vai vencer, certo? É a estadia dela como visitante aqui no dia 14/9. O pathway dela vai terminar dia 28/8. Dá tempo de dar entrada no study permit ou melhor... E aí eu não sei onde está o resto da pergunta. O melhor... Deve ser troca ou melhor fazer fora, né? Deve ser isso. Talvez, né? Então, Lilian, o que você pode fazer, na verdade, é deixar toda a aplicação já pronta, já vai fazendo toda a reunião de documentos, tentar entender com o seu college e também com a escola de inglês, se forem instituições diferentes, quanto tempo eles levariam, por exemplo, para te conceder os documentos de conclusão de um e você pegar a carta final do outro também, porque assim, você tem mais de um mês, né? Não, menos de um mês, um pouquinho menos de um mês entre um e outro. Mas pode ser que dê para você fazer. Você só precisa alinhar são esses prazos junto com as instituições, para ver se você conseguiria. Isso. Cadê? Se vou com visto de estudante, consigo trabalho nesse período, é possível trocar o tipo de visto? Tá, a gente não vai falar sobre, tá, de visitante para trabalho hoje, tá, mas sim, existe essa possibilidade, inclusive tem uma public policy acontecendo, eu acho que de repente pode ser assunto para nossa próxima live. Exatamente.
Posso trocar de status de visitante para estudante? Pode. E a mesma coisa também a gente vê para depois fazer uma live falando sobre a troca outside, a troca fora do Canadá. Porque tem duas possibilidades para as pessoas que não se enquadram na interna, né, na inside, você fazer o pedido outside Canada. Mas sim, você consegue fazer essa mudança de status de visitante para estudante. Sim. Alguém está perguntando se a gente faz assessoria para aplicação de visto no Brasil. Sim, nós fazemos, tá? Essa extensão do visto turista é burocrático? Não é, porém, assim, você tem que seguir, né, o manual, tem que enviar a documentação, tem que fazer sentido, tá? Casal indo com visto de turismo, tô trocando o visto dentro do Canadá. Eu acho que é o cônjuge, né? Deve ser. Tem direito a trocar também? Sim, na hora que for fazer a troca de status, troca todo mundo junto, tá? Portanto, que estejam fisicamente no mesmo lugar, tá? Não então, é um aqui e outro no Brasil. Exatamente. Se você estiver aqui como, né, visitante, vai fazer a troca de status, porém o resto da família tá fora, não tem como a gente juntar todo mundo, não, tá? A gente vai ter que fazer separadamente. Mas se tiver todo mundo como turista aqui dentro e aí o principal for fazer essa troca, é possível sim fazer todo mundo. Vamos lá. É possível uma pessoa tirar o visto de turismo para o Canadá estando atualmente no Japão, um visto de trabalho, e depois trocar o visto internamente? Sim, é possível. É possível. Você pode, na verdade, tirar fazer a solicitação do seu visto canadense estando em qualquer lugar, né? Mas claro que tem que analisar porque você pode ter a fragilidade dos seus vínculos no seu país de origem, etc. Mas sim, é possível. Cadê? Enquanto aguardo a aprovação, posso trabalhar? Bom, se você está aqui como visitante, está aguardando a aprovação do seu study permit, não, 0 dias, 0 horas de trabalho para um empregador canadense, tá? Agora, se você trabalha remotamente para qualquer outro lugar além do Canadá, você pode, ok? Exatamente. Em relação a tempo de demora, tá tão difícil a gente falar sobre isso, né, Débora? Porque tem processos tão rápidos e tem processos tão demorados. Então, assim, falar de tempo de processamento hoje, na verdade, é um chute. A gente, tem algumas trocas internas recentes que levaram em torno de um mês e meio, mas a gente já tem outras que já estão um pouco acima disso. Sim. A gente tem visto que a imigração voltou a atrasar alguns processos, né? Mas é realmente ter paciência, é isso que a Celina falou. Estar ciente que durante esse período não vai poder trabalhar, então se você tiver aqui casal, família, onde vai estar todo mundo no processo mudando, né? Realmente a reserva financeira vai ser importante porque você não vai poder começar a trabalhar até ter tudo em mão e certinho, né? Isso. Cadê? A mesma coisa, o cônjuge também entraria nesse processo inside? Sim, né? Todo mundo. Se tiver todo mundo aqui, filho, cônjuge, todo mundo vai aplicar e vai trocar internamente. Inclusive também, se for o caso do cônjuge, né? O cônjuge tá fora, a pessoa veio pra cá, fez o PEFA, mudou, recebeu a permissão de estudo. O cônjuge pode pedir o work permit dele lá, estando fora, ou ele entra como turista e aí aqui dentro ele troca pra permissão aberta de trabalho dele. Isso. Né? Cadê? Pra quem tá aqui como visitante, ok? Tá estudando inglês, né? Quer fazer uma troca de status para continuar estudando inglês, tá? Essa troca de status não é internamente, ok? Ela precisa ser analisada fora do Canadá. Exatamente. Se o visto de estudante for 1 mês, eu consigo mudar durante esse tempo? Então, dificilmente, tá? Um visto estudante será concedido por 1 mês apenas, a não ser que na sua entrada tenha essa restrição. Mas nada impede você fazer uma extensão aqui dentro como visitante e continuar estudando, tá? Você vai poder fazer isso nas suas primeiras 24 semanas. Isso já aconteceu em alguns casos, lembra? Estando no Canadá, preciso comprovar somente um termo do college? Não, você ainda vai precisar completar o primeiro ano. A comprovação financeira ela não vai mudar, independente se você está dentro ou fora, tá? A comprovação financeira ela é a mesma, no sentido do que a imigração solicita. Sim. Eu tô com visto de turista e gostaria de fazer um curso de inglês antes do college. Como posso fazer? Meu visto acaba em outubro. Sim, Laís. Se o seu visto acaba em outubro, tá? Você tem mais 3 meses, mais ou menos, pela frente para estudar, ok? Nós não trabalhamos com a parte acadêmica, mas a 3RA faz isso, a assessoria de forma gratuita, porque eles são remunerados pelas instituições. Então, o e-mail deles é info@3ra.ca, tá? Faz o contato com eles. Existe a possibilidade, sim, você fazer esse curso de inglês
inglês, de repente você faz uma troca interna, se você fizer um pathway e você conseguir completar, né, com todos os pré-requisitos, se não, você vai fazer o inglês para depois fazer uma troca fora, isso é uma outra possibilidade. E como turista, né, as pessoas vão poder estudar aqui dentro das 24 primeiras semanas, tá? Então, assim, se você tá meio assim, eu queria fazer um cursinho, eu posso. Se ainda tá dentro dos 6 primeiros meses, você pode. Depois disso, não. Tô no Canadá, volto dia 9 de agosto, porém desejo aplicar o visto de estudante. Posso começar o processo aqui? Ir embora e voltar? Não, porque se você vai embora, o seu processo é feito internamente, é para você estar aqui, tá? Dentro, ok? Agora, se você já vai voltar, de repente é melhor esperar você sair e aplicar de fora, né? Boa noite, vou com visto de turismo. Consigo mudar para visto de trabalho e estender meu tempo no Canadá? Existem algumas condições, mas no geral a resposta é sim. Se eu estiver como visitante aguardando uma troca de status para trabalho, minha filha de 15 anos pode frequentar a escola? Como visitante, provavelmente ela não vai ter direito à escola. Exatamente. Então, teria que, no caso, pedir a permissão de estudo para ela e ela poderia entrar no seu processo. Eu acho que vale a gente levantar também um ponto, Débora, onde, né, nós já tivemos alguns clientes que ficaram aqui durante um bom tempo. Ok? E depois de 1 ano e meio, 2 anos, aí que foram tentar fazer, então, uma troca de status, claro, já fora do Canadá, ok? E dificilmente, né, isso seria concedido pelo tempo, porque a pessoa já não tem mais laços com o Brasil, laços de empregabilidade e por aí vai, tá? Fora do mercado. E o que a pessoa tanto visitou aqui no Canadá durante esses 2 anos, por exemplo, tá? Então, em alguns casos onde, né, a troca de status feito fora do Canadá, né, ela foi feito de forma, né, onde se resultou em negativas, ok? Nós tínhamos aconselhado alguns clientes realmente a fazer a saída, a fazer a reentrada, a fazer o pathway, cumprir com o pré-requisito. E eu posso dizer que 99,9%, ok, desses clientes a gente conseguiu, né, regularizar a situação aqui dentro, tá? Então, troca de status internamente não é para todo mundo, ok? Tem que cumprir com as regrinhas. E se você tá na dúvida, né, se você cabe nessas condições, se é uma coisa possível para você, a consulta te ajuda a entender melhor. Porque o planejamento nesse caso é essencial. Qualquer um dia a mais que você deixe passar, né, pode tirar a possibilidade de você conseguir fazer essa troca internamente. Porque talvez se você não sabe quanto tempo de inglês você vai precisar e aí o seu período já não cobre você conseguir fazer tudo dentro desses 6 primeiros meses e aí você já leva o seu processo a ser uma troca fora do Canadá. De repente você tá com esse intuito, você hoje não tem um bom perfil para estar aplicando de fora do Canadá, né? E você precisa muito mais que 6 meses de inglês. Uma outra sugestão é começar a fazer o pathway online. Se adiante o máximo possível, faça uma boa parte do seu pathway fora, né? E aí finaliza uma parte aqui dentro, você cumprir com o pré-requisito. Então são coisas que a 3A pode ajudar, a gente pode ajudar também a analisar, ok? Exatamente. Lembrando então novamente que a gente tá com últimos dias aí da nossa promoção de aniversário da IME Canadá, né, até 31 de julho. Então, a gente tem aí desconto em diversos processos, desde residência permanente, processo temporário também. Faz contato com a nossa equipe para saber certinho. Como perguntaram, a gente faz todos os tipos de processo, desde o simples ETA ou visto de turista até a cidadania, né? Então, spouse sponsorship, express entry, processos provinciais. Se você estiver no Brasil, se estiver aqui no Canadá, em outro país, né? A gente também dá esse suporte. Lembrando também que o nosso atendimento, ele pode ser tanto em português, inglês e espanhol. Então, se você tem alguma pessoa que trabalha com você, tá procurando uma assessoria, né? Mas talvez não seja brasileiro, não tem problema. A gente não atende só o público brasileiro também. Então, você pode indicar a IME Canadá para fazer o acompanhamento do seu amigo, né? Talvez trabalhe aí junto com você. Então, assim, nosso atendimento inicial com a nossa equipe de atendimento é gratuito. É só mandar o e-mail que eu sempre tenho que ler, que é o contact@ime-canadá.com. Lembrando que a gente tem nosso WhatsApp também. Então, a gente tem um atendimento no WhatsApp. O nosso número é o +1 604 684 0530. Então, você também pode mandar uma mensagem pra gente, que assim que, né, um atendente estiver disponível, ele vai falar com você e vai tentar entender um pouco da sua situação. Isso, quinta-feira que vem, tá? A gente vai fazer um webinar, ok? Onde nós vamos falar dos 5 pontos, né, que causam
5 maiores pontos negativos, pode ser isso? Isso, Né? isso. No processo pelo Express Entry, tá? Então não percam, porque ele não ficará gravado, tá? Vai ser online, Isso gratuito, mas não ficará Não vai gravado. ficar Então gravado. participe para não perder essas dicas. Vamos ok? só para a última pergunta ali, Sim, ó, que é importante. Olha, tem algum visto que inclua um curso de inglês mais college no qual já me garante algumas horas de trabalho já fazendo o curso de inglês? 0 curso de inglês vai te dar direito a horas, ok? Exatamente. Então, por isso que o planejamento é importante, porque durante todo esse período inicial que você ainda estiver fazendo o inglês, independente se ele é um pathway ou não, tá? Você não vai poder trabalhar. Isso mesmo. Ok? Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.